abençoado? Você crê nesta noite no teu milagre, naquilo que você deve buscar nesta noite? Deus está aqui nesta noite, viu? Ele quer abençoar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, viu? E através da mensagem de Cristo nesta noite, se a semente cair em terra fértil nesta noite, irmãos, a bênção é tua em nome de Jesus Cristo, amém? Então, diante, Pai, da tua presença nesta noite, aqui está, Deus, tua serva, Deus, que vai nos trazer, Deus, a tua santa palavra, aqui neste lugar, Deus, aonde, Deus, vamos alimentar, Deus, porque nós precisamos, Senhor, deste alimento espiritual, Deus. E é através da mensagem do Senhor, é através da tua palavra, Deus, que somos mais que vencedor. Então, que nesta noite, Pai, usa a tua serva, Deus, no culto profundo, Deus, mas que nesta noite, Pai, toda a barreira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Mas que nesta noite, Pai, ela diminua e o Senhor cresça nesta noite, Pai, porque é o Senhor que fala, Deus, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, Deus, através da vida dela nesta noite. Então, Deus, que a tua palavra, Senhor, ela vá e ela produza nesta noite transformação que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Mateus 8, a partir do verso 5 até o 13. Mateus 8, verso 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Deus do Senhor. Deus já falou muito, né, irmãos, conosco nessa noite, através dos louvores, das orações, das oportunidades. Deus, Ele está presente neste lugar. Eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos ler todos juntos? E entrando Jesus em Cafarnaum, é o título, tem a cura do criado do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, e seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Todos nós, né, já ouvimos essa mensagem, já lemos nessa ministração, e é tão interessante que nós vemos que quando Jesus ele entra, né, na cidade de Cafarnaum, que foi uma das cidades onde o ministério de Jesus foi desenvolvido, vem até Jesus um centurião, um homem que ele era um soldado, ele era um líder, na verdade, né, do exército, era um homem que tinha influência, era um homem romano, e ele tinha autoridade, tinha influências, né? E ele vem diante de Jesus e tem um encontro com Jesus, e esse encontro é muito interessante, porque ele vem como intercessor. Ele é um homem que tem influência, ele é um homem que tem condições boas, ele é um homem que tem autoridade, mas quando ele chega diante de Jesus, ele se coloca como um homem misericordioso, porque ainda que ele tem servo, que ele tem muitas pessoas que servem a ele, na casa dele tem uma pessoa que está doente, que ele diz que o criado dele está paralítico, que tem uma doença física, e ele diz que é violentamente atormentado. Então nós entendemos que além de uma doença física, ele tem também uma doença espiritual. Ele está também em processo, né? Ele tem ali também uma questão espiritual que envolve a vida dele. Mas quando ele vem e intercede por esse jovem diante de Jesus, você vê que imediatamente
Então, assim, Jesus, ele não questionou, não disse nada. Jesus falou, eu estou disposto a ir na sua casa. Então, assim, quando você vem até Jesus como intercessor e você clama a Jesus, Jesus ele não está de uma forma assim, ele não está disposto, ele está disponível a nós. Então, nós precisamos acessar Jesus com o nosso coração humilde, com o nosso coração sincero, com a nossa verdade dentro de nós. Então, assim, nós vamos até Jesus com humildade, com simplicidade, com verdade, que Jesus fala, eu estou disposto a vir para te abençoar. Aí você está aqui nesta noite, você vem aqui com seu coração aberto, buscar algo de Deus, e você faz sua intercessão diante do Senhor, e o Senhor está disponível para liberar para você aquilo que você precisa. Mas você precisa ser humilde diante de Deus. Aí Jesus lhe fala, eu irei lá até a tua casa. Eu levarei a cura para ele, porque ele vem interceder. Por quê? Porque Jesus já conhecia a intenção do coração daquele homem. Porque Jesus, quando ele olhou, ele nem viu sua aparência, né? Porque ele era um homem que tinha autoridade, estava diante de um homem que tinha uma autoridade, que tem uma autoridade maior do que ele. Então ele vem e se coloca diante de Jesus. Por quê? Porque a autoridade desse homem é limitada. Ele tinha autoridade sobre o homem, sobre uma autoridade humana, uma autoridade terrena. Só que a autoridade que ele precisava estava sobre Jesus. Aí quando Jesus fala, eu irei para tua casa, o centurião responde, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, porque eu sou falho, sou errante, sou pecador, mas basta uma palavra, porque Deus ele fez o teu milagre à distância, né? Ele não precisou ir lá colocar a mão sobre o homem, mas também o milagre é feito à distância através do quê? Da intercessão, da oração, da persistência, da busca de permanecer no caminho. Não adianta querer que Deus venha fazer algo sobre as nossas vidas se nós não estamos ali no caminho. Lógico que nós erramos, mas nós erramos hoje e amanhã nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos fortalece nessa área. Nós precisamos reconhecer dentro de nós aonde o Senhor precisa tratar, aonde o Senhor precisa trabalhar. E ele fala, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra, o meu criado será curado. Basta uma palavra de Jesus para a nossa vida ser transformada, para o nosso cativeiro ser mudado, para a história daqueles que nós intercedemos na nossa família seja resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Basta uma palavra de Jesus para que a história e o cativeiro mudem. Você crê nisso? Basta uma palavra, meu criado sarará, foi isso que o centurião falou para Jesus. E ele ainda é tão ousado e afrontoso que ele faz uma comparação. Ele fala, olha Jesus, eu sou um homem sujeito ao poder. E eu digo para os meus soldados, porque ele liderava um grupo de soldados, 100 soldados, e ele diz assim, eu falo para esse soldado vai, ele vai. Eu falo para esse soldado vem, e ele vem. E eu falo para esse meu criado que está doente, faz isso, e ele faz. Então, assim, a minha autoridade é sobre o mundo, mas a autoridade sobre o mundo espiritual, Jesus, só o Senhor pode. Nós podemos, no nome de Jesus. Né? Jesus, ele deixou sobre nós essa autoridade, no nome dele. Sem o nome de Jesus, nada podeis fazer. E é isso que ele fala. E ele fala assim, e Jesus, ele olha para esse homem e fala que é afrontoso, né? Eu não vi nem Israel, né? Nem do judeu, eu não encontrei fé tamanha, porque esse homem não era nem hebreu, nem judeu. E ele fala assim, mas nem Israel, eu vi tamanha fé. Olha que forte isso, irmãos. E às vezes para Deus fazer a obra, um milagre em nossas vidas, não basta só orar. E o nosso pastor é um homem que prega muito sobre fé. O pastor com muita pegada à fé, né? E é um exemplo que nós temos de fé, é o pastor Paulo. Ele crê assim, a gente acaba crendo. É porque o pastor está sempre pregando, incentivando sobre fé. Então, assim, esse homem ele se colocou diante de Jesus com fé no coração e humildade. Ele era um homem com autoridade, Jesus com autoridade, mas quando ele chega diante de Jesus, ele diminui. Né? Perante o homem, ele estava na sua patente, né, superior, mas quando ele chega ante Jesus, o que? Ele diminui. Ele diminui, ele fica pequeno, ele fica humilde e ele sabe que o que a casa dele precisa está sobre Jesus. E o que a nossa casa precisa também está sobre Jesus. Nós temos que crer que Jesus ele vem para mudar algo em nossas vidas
que nós precisamos. Nós temos que colocar e reconhecer, porque Jesus não trata aquilo que nós não reconhecemos. Aquilo que nós temos em nós, nas nossas vidas, que nós não reconhecemos que o Senhor precisa transformar, Jesus não vai mudar. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor, buscar em Deus esse em oração, e Jesus vem e muda e transforma. Aí Jesus maravilhou, né, ouvindo tudo isso. Jesus, né, que tamanha fé, que fé grandiosa no coração desse homem, que não é judeu, que é um soldado, né, que é um homem lá da lei, que está direcionando o povo obedece a vida dele. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, e aqueles que seguiam com Jesus, ele falou: em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aí, irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé, buscar em Deus, pedir ao Senhor acrescentar em nós mais fé, né? Cada dia que o Senhor coloca no nosso coração fé. Mas o Senhor ainda disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, e os filhos do rei serão lançados nas trevas. Aí você pensa que todos aqueles que estão ali na presença de Deus, que está, né, buscando, mas que não tem uma vida completamente transformada pelo Evangelho. E imagina quando chegar naquele grande dia e o Senhor dizer, aquele que pregou, aquele que louvou, aquele que fez a obra, chegar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz grandes obras no teu nome, e o Senhor dizia assim: afasta de mim que eu vos não te conheço. Imagina nós ficar anos, né, aqui na igreja, e naquele grande dia o Senhor nos rejeitar. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: olha, pessoas como esse homem vão entrar no reino. E aqueles que estão ali o tempo inteiro ali, se mostrando a aparência de crente, veste de crente, cheio de crente, não entrará no reino do Senhor. E ele falou: mas um coração como esse sempre era a mesa com Abraão, com Jacó e com Isaque. Aí a gente tem que buscar no Senhor uma transformação verdadeira e genuína. Essa é uma fé genuína, uma fé, né, com um coração quebrantado, porque esse homem ele é misericordioso. O centurião, ele é intercessor e misericordioso, porque ele foi buscar por alguém que estava doente. E vai vendo, irmão, que Jesus ele fala: e ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus aqui, ele não está falando das pessoas que estão no mundo. Jesus, eles estão falando das pessoas que estão na igreja. Porque como Jesus vai cobrar das pessoas que não têm Jesus? Ele vai cobrar de quem conhece a palavra. Ele vai cobrar das pessoas que estão no culto, que está na igreja. Ele vai cobrar de nós. Ele vai dizer isso ele disse isso para aqueles que estavam seguindo ele. E é bem verdade isso, né? Então Jesus, ele disse ao centurião: vai, como creste, seja feito. E vai, como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, assim, irmãos, não precisa de muito. Basta uma palavra de Jesus para que a nossa vida seja transformada. Mas nós entendemos também, igreja, que para que o Senhor faça a obra dele em nossas vidas, lógico que tem situações que Jesus ele ultrapassa meios para salvar e resgatar alguém que ele tem propósito, porque eu creio que cada pessoa tem uma visão, cada pessoa crê de uma maneira. Mas eu acredito dessa forma: Jesus ele já sabe quem é os seus. Jesus ele já tem um projeto traçado na vida das pessoas que ele tem para resgatar o reino deles. Aquele que ainda não está na sua presença, o propósito de Deus já está traçado para resgatar aquelas pessoas. Assim como o adversário, ele sabe quem são os deles. Deus, Jesus, ele já sabe aquele que ele tem um plano de salvação. Eu acho que através da nossa intercessão, nós precisamos continuar intercedendo por aquele da nossa família que o Senhor ainda não resgatou, para que o Senhor entre no projeto de resgate para resgatar. Mas nós precisamos ser intercessão, nós precisamos ser intercessor na vida dessas pessoas, e nós precisamos colocar diante de Jesus, igual a esse centurião que se colocou, com um coração humilde, sabe, sem arrogância, sem achar que estamos acima de qualquer um, né? E isso acontece em todos os lugares, em igreja também acontece, em ministérios também acontece. Então nós precisamos colocar o nosso coração disponível ao Senhor, para que nós não possamos, porque o altar do Senhor não é um lugar de competição, o altar do Senhor é um lugar de adoração, um lugar de buscar, adorar o Senhor, para que
arrumar alguma coisa, precisamos fazer aquilo que Jesus faria, orar como Jesus orava. Como que nós vamos receber Jesus em nossa casa? Nós não temos compaixão pelo próximo, não temos compaixão por alguém que está enfermo, não temos compaixão por alguém que está precisando de uma intercessão. Precisamos, irmão, mudar como igreja, precisamos mudar nossa visão como igreja de Cristo, para que nós possamos avançar, para que nós não ficamos na mesmice, vivendo as mesmas coisas, para que nós avancemos, para que nossos pés se alarguem no Senhor, para que nós alcançamos algo diferente de Deus, para que Deus derrame sobre a igreja um tempo novo, uma unção nova, uma alegria nova no coração do Espírito do Senhor, porque hoje nós estamos tristes, mas não permanecemos, porque a própria palavra diz que o choro pode durar uma noite. Eu falo assim, nós choramos sim, mas não permanecemos chorando, porque a alegria vem logo quando o sol raia, porque quem traz a alegria é o Espírito Santo, quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Não adianta fazer nada na força do nosso braço, nós não vamos vencer, não vamos conseguir, mas com o Senhor e unidos juntos no mesmo propósito com Deus, com a igreja, reunimos, precisamos mais disso, dessa vivência, para que Deus trabalhe no meu coração, no coração da igreja, e eu preciso disso, eu estou aqui falando de algo que eu realmente preciso fazer. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Nós precisamos crer no Senhor. Não adianta, então, precisamos do nosso trabalho, como vamos nos comportar? Né? Como vamos nos comportar? As pessoas vão olhar e vão achar que nós não somos crentes? Temos que comportar igual nós comportamos na igreja com o Senhor. Vamos nos colocar diante de Jesus com o nosso coração humilde em oração, para que o Senhor venha trabalhar, para que a basta uma palavra de Cristo, que a nossa história seja mudada. Porque, irmão, se Jesus não entrar na nossa causa, eu tenho certeza, eu posso falar por mim, nada será mudado. Se Jesus não entrar no barco, se Jesus não entrar na peleja, não adianta, porque vão ser derrotados. Precisamos, então, guerrear com as armas certas. Precisamos guerrear no Senhor com as armas necessárias, para que nós não sejamos derrotados. Porque se nós for guerrear com as nossas armas, com os nossos pensamentos, com a força do nosso braço, irmão, vai ser só dor. Com o Senhor tem dor, tem peleja, mas a vitória é melhor. A vitória é certa. E eu quero que você creia nessa palavra, que o Senhor, que assim como o centurião se colocou diante de Jesus, Jesus se prontificou, estava disponível a fazer a grande obra naquela casa, e o Senhor esteja nesta noite também disponível para fazer a grande obra na vida da igreja, naquilo que a igreja necessita. Porque, irmãos, talvez o que você esteja necessitando de Cristo não seja uma questão espiritual, enfermidade física, enfermidade espiritual, mas pode ser um problema financeiro, pode ser um problema em família, pode ser qualquer situação, irmãos, que está precisando do agir do Senhor, precisando das mãos de Deus, uma intercessão, uma intervenção do Senhor na família, no casamento. Eu preciso da intervenção do Espírito Santo de Deus na minha família, os meus filhos, aquele que ainda não chegou ao Senhor, se achegue na presença de Deus. Então eu creio que não é só eu, creio que cada um tem uma necessidade diante de Cristo, e Deus, Ele está nessa noite, nesse lugar, para que você possa receber a graça do Espírito Santo de Deus, ser tocado por Ele, e ser transformado por Ele, que haja na sua vida, na sua casa, na sua família, transformação do Espírito Santo, e Jesus possa cercar a sua casa para trazer, resgatar aquele que está perdido, resgatar, transformar a nossa vida, que Deus venha de encontro aquilo que está oculto, escondido de nós, para ser tratado, para ser curado, para que nós possamos ser pessoas melhores na casa do Senhor, nós possamos servir melhor ao Senhor, que nós possamos servir a nossa família, os nossos pastores, com o coração disponível a Cristo, sem impedimento, sem colocar impedimento, empecilhos, para que nós não venhamos à casa de Deus nos dias necessários para estar presente, todo mundo junto adorando o Senhor. Hoje, com um culto tão maravilhoso, o culto começou tão gracioso, com a presença do Espírito Santo, aonde Deus tocou na nossa vida através dos louvores, da oração, e que em nome de Jesus, nesta noite, queridos, vocês não venham sair da mesma maneira, mas creia que Deus, Ele vem de encontro à nossa alma, ao nosso coração. Então, porque a autoridade de Jesus não é limitada, irmão. A nossa autoridade, ela é limitada, mas em Cristo Jesus não somos limitados, porque Jesus, Ele vai além daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, Ele vai além, como o mesmo louvor disse, além da medicina. Ele ultrapassa a barreira, a muralha, Ele lança por terra cativeiro.
oportunidade em nome de Jesus e a igreja aplauda o Senhor. Amém. Irmãos, sempre aqui no som. Irmãos, nós temos que, o grande problema do ser humano hoje, da igreja de Cristo, é que nós afrouxamos a corda no meio do caminho. Nós começamos bem e o nosso aniversário ele tem pressa, né, de tirar você da presença do caminho de Cristo. No começo nós começamos bem, né? Nós oramos de manhã, oramos de tarde, oramos de noite, né? Oramos o tempo inteiro. Na verdade, no começo nós vigiamos o tempo inteiro, não é verdade? Só que no meio do caminho nós relaxamos, não é verdade? E nesse relaxamento é onde o diabo ele consegue ganhar território, ganhar espaço para manter você na igreja mais frio. Como que você pode alcançar o seu milagre se você está frio na fé? Se você não busca Deus quando convém para você, não é verdade? Então nós temos que vigiar, irmãos, que o inimigo ele não tem pressa de tirar você do caminho, e ele não quer tirar você da igreja, ele quer que você permaneça na igreja, mas uma pessoa morta espiritualmente. Não é verdade? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar constantemente em oração, orar sem cessar, né? E só pode falar de fé com quem tem fé. Eu vou falar de quê se eu não tenho fé? Não é verdade? Então Deus nessa noite ele tem algo muito grande para mim e para você, mas Ele quer que você permaneça, né, do mesmo jeito ou da mesma maneira que quando você começou. Eu sei que quando nós começamos, vamos fazer uma caminhada, não é verdade? Nós começamos a fazer a caminhada, nós começamos com tudo, né? Só que no meio do caminho nós começamos já a cansar, não é verdade? Isso que acontece com o ser humano, né? E aí nós bebemos o que? Água, né? Começamos a beber água por quê? Para manter ali a energia. E Deus nessa noite tem água viva para você nessa noite. Porque aquela mulher samaritana, ela estava ali perdida ali, seus prazeres, suas vontades, mas para ter um encontro com Jesus no poço ali, aí o negócio mudou. E nessa noite Deus quer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, viu? E esse encontro é para transformar a tua vida, irmãos. Transformar a tua vida. Nós, muitas das vezes, eu sempre falo assim que nós, muitas das vezes, aqui nós vigiamos. Só que aí fora nós esquecemos. O perigo é aí fora. O grande perigo do ser humano, o cristão, é aí fora, não aqui dentro. Não é verdade? Quando você está andando na rua, você está atento a tudo, não é verdade? Agora, quando você chega dentro da sua casa e fecha a porta, você está num lugar seguro, né? É por isso, irmãos, que nesta noite o Senhor manda você vigiar quando você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, na rua. É aonde que nós temos que vigiar, porque é nesse momento que nós somos roubados, somos saqueados pelo nosso aniversário, viu? Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus entrou no teu coração, entrou como flecha no teu coração, com certeza que nesta noite, da mesma maneira que você entrou por essas portas, você não sai não, viu? Porque nesta noite, Deus está aqui nesta noite, e Ele quer proporcionar para mim e para você nesta noite uma vida mais que abençoada. E Deus não te prometeu carro, não te prometeu casa, não te prometeu chave nenhuma. Ele te prometeu para mim e para você nessa noite buscar em primeiro lugar o reino do céu, para que demais coisas não quer acrescentada nesta noite na sua vida. Pronto. Não queira correr atrás de algo que Deus te prometeu. Não é verdade? Ele prometeu uma vida eterna, mas Ele disse que nós iremos comer do melhor dessa terra. Pronto, né? Pronto. Se Ele falou para falar, Ele acabou. Nesta noite eu penso somente cumprir a missão e permanecer no centro da vontade de Deus, na obediência da palavra do Senhor. E é fácil? Não é fácil obedecer a palavra de Deus, irmãos. Como é difícil, não é verdade? Nós queremos sempre pegar um lugar mais fácil, não é verdade? Eu vou para um monte agora, eu vou lá para cima, eu descobri um caminho que é mais fácil. Né? Que é mais fácil por aqui, né? Chegar mais rápido, não é verdade? Muitas das vezes nós não queremos pegar o caminho certo. Não, por aqui é mais fácil. Mas Deus nessa noite tem um caminho para mim e para você nesta noite, né? E esse caminho tem vida, esse caminho tem transformação, esse caminho tem milagre para mim e para você nessa noite. Amém? Filho de coração, vamos orar. Deus abençoe. Amanhã hoje começa mais uma semana, que você tenha uma semana repleta de paz e alegria. Não se esqueça que amanhã, 8 horas, estamos aqui em oração, né? Eu, as irmãs aqui, eu lá no São Nascente com o pastor Exídio, os irmãos lá, e lá na Paraíba, o pastor Cláudio está orando lá. E olha que ele ora todos os dias, do meio-dia às 2, fecha a porta da igreja, ela sozinho lá, e à noite ele vai de volta às 6 horas, daí 6 às 7, orando pelo ministério. Então, toda segunda-feira, nós estamos nessa oração pelo ministério, né?
e saindo da igreja vai para o monte. Bênção de Deus, né? Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar um clamor nesta noite, irmãos? Vamos dar um clamor pelos nossos parentes que não são crentes, para que Deus dê uma alcançar nessa noite? Vamos dar um clamor pelas nossas crianças, para que Deus proteja as nossas crianças, né? Pois o futuro deste mundo é deles. Senhor, meu Pai, nesta noite, Deus, eu quero te agradecer, Deus, por esse culto, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, pelas vidas que estão aqui nesta noite, Deus, por cada vida, Deus, que são das suas casas, Deus, para vir aqui nesta noite, para vir cultuar ao Senhor, Deus, para ser uma oferta viva, santa e imaculada ao Senhor. Eu quero apresentar nesta noite, Pai, esse parente, Deus, que não é crente, esse parente que não tem encontro com o Senhor ainda, Pai, mas que nesta noite, através da oração, através da comunhão, Deus, através da fé, meu Pai, através do propósito, Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, assim, Deus, como tu curaste, ó Pai, aquele céu que te deu nessa noite, ó Pai, eu creio que nesta noite, ó Pai, o Senhor vai na casa do meu Pai, o Senhor vai na casa dos meus irmãos que não são crentes, na casa das pessoas que não são crentes, Deus, e vai trazer cura, Deus, vai trazer libertação. Eu creio que nesta noite, Deus, a palavra foi ministrada, a palavra, Deus, é a semente que nós precisamos nesta noite. Então, que nesta noite, ó Pai, alcança, Pai, esse que não é crente, alcança esse que está afastado, esse que está desviado, esse que está fraco na fé, Deus, mas que nesta noite, Deus, possamos crer através da palavra, através da fé, através da oração. Eu creio nesta noite, ó Pai, no milagre, eu creio nesta noite, ó Pai, na transformação, eu creio nesta noite, ó Pai, na restauração, Deus, restaura o que está sendo perdido nesta noite, ó Pai. Eu não sei, Deus, que a tua igreja necessita na sua casa, no seu trabalho, mas eu sei que nesta noite nós vamos unir a nossa fé, nós vamos unir nosso propósito, Pai. Nós cremos, Pai, eu creio nesta noite, porque a tua palavra vai dizer, Pai, que os justos viverão pela fé, meu Pai, e nós vivemos pela fé, vivemos pela palavra, vivemos pela comunhão com o Senhor. E nesta noite, Deus, também eu quero apresentar nossas crianças, as crianças, Pai, que vão começar amanhã, Deus, mais uma semana de aula. Guarda nossos filhos, Pai, livra da bala perdida, livra do seminário, Pai, livra do sequestro, Pai, livra do acidente, Deus, guarda, Pai, nossas crianças, Pai, guarda também, Pai, além das pessoas, Deus, que vão cuidar dela, pois nesta noite, Pai, nós sabemos, Deus, que o inimigo, Deus, ele é curioso para nossas vidas, ele quer nos matar, mas o Senhor é aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, nesta noite, Pai, eu declaro uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de comunhão com o Senhor. Eu declaro uma semana de vitória, Pai, uma semana, Deus, de encontro, Deus, com o Senhor. Senhor, que nesta noite, Deus, prepara, Senhor, prepara para uma segunda-feira abençoada, Pai. Esse que está desempregado, que o Senhor abra as portas de emprego, Pai. Esse que tem poder de emprego, que o Senhor venha abençoado, Pai. Esse que tem sua empresa, que o Senhor venha prosperar, Deus. Mas que ele não se esqueça, Deus, que a prioridade é o Senhor nesta noite. Então, nesta noite, ó Pai, eu quero declarar vitória para o Senhor da tua igreja, Pai, e dizer ao Senhor nesta noite, ó Pai, que nós somos mais que vencedor com o Senhor nesta noite, Deus. Guarda, Senhor, a entrada deste homem, desta mulher na sua casa. Leva, Deus, debaixo da tua presença, Deus. Guarda, Deus, o descanso dele. Guarda para o descanso dela, Deus. Mas que nesta noite, Deus, saindo daqui, Deus, com posse vitória na nossa bênção, pois aquele que nos prometeu é fiel e verdadeiro nesta noite para cumprir nossas vidas. Pai, que nesta noite, Deus, recebemos, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor nos deu nesta noite, e para que o nome seja glorificado, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as comunhão do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite: Deus abençoe em nome de Jesus.